Boa noite a todos os nossos alunos do canal Educação, da Secretaria de Educação do Estado do Piauí, da primeira série do ensino médio que acompanha as nossas aulas. Boa noite a todos os nossos alunos que estão assistindo às nossas aulas, não só nas unidades SEDUC, né, que são abastecidas com a sala do canal Educação, mas também pelo YouTube, acompanhando as nossas aulas mediadas por tecnologia. Eu sou a professora Marília Ferreira, sou professora de literatura aqui da primeira série do turno noite do canal Educação, tá bom? Vamos trabalhar hoje a poesia épica no Brasil. Ai, professora, quando é que essa poesia começa a dar os seus primeiros passos? Durante o arcadismo, no século XVIII, tá? E a gente vai ver que é uma poesia que às vezes tem certas controvérsias, mas que acaba se tornando aí importante para esse conjunto de informações, tá? Vamos conhecer autores como Cláudio Manuel da Costa, a gente já conhece ele como poeta, mas ele fez também uma poesia épica, né? O livro dele, Vila Rica, era uma tentativa de construir uma obra, assim como Camões fez, para ilustrar o amor que ele sentia em torno da sua grande pátria, Portugal, tá? E aí a gente vai ver que esses autores aqui no Brasil também vão ter essas intenções de copiar. Teve até gente que pensou em superar o grande mestre Luís de Camões. Mas vamos ver aqui que às vezes as coisas não dá muito certo para acontecer, tá? Mas é nessa perspectiva que a gente traz aqui, ó, essa literatura. Deixa eu pegar aqui nosso material. Pronto. Com o objeto de conhecimento aqui, ó. Literatura brasileira, a era colonial, a poesia lírica e épica no contexto do século XVIII. Qual é que a gente vai querer na nossa aula de hoje, gente? Identificar a relação entre o sentimento épico e o contexto histórico, político e social em Minas Gerais. Não só em Minas Gerais, gente, como no Brasil. Até porque a gente vai encontrar Minas Gerais como sendo uma grande, vamos dizer assim, um espaço do Brasil colônia do afloramento de ideias revolucionárias, de insurreições que vão acontecer, passar a acontecer e vão ser registradas dentro dos fatos históricos do nosso país. Nós vamos fazer leitura de textos literários, né, principalmente em torno aí dessas possibilidades, tá? Nós trouxemos para essa literatura aí elementos importantes e significativos, tá? Bom, vamos atrás aqui desse processo de intenção, gente, ó. Vamos lá para a gente poder trazer essas informações aqui em relação a esses elementos, tá bom? Então, com relação a esses elementos, a gente vai trazer aqui esses processos de compreensão, tá? Da língua portuguesa. Vamos lá. Primeira, poesia épica. Quem são os grandes representantes da poesia épica? No Brasil, os grandes representantes da poesia épica passeavam pelo nosso país. Ou melhor, um deles, que é o Basílio da Gama. O outro nunca colocou os pés aqui no Brasil, que foi o Frei de Santa Rita Durão. Mas eles podem representar bem essa época em que esses homens tentam resgatar no passado histórico do Brasil, que tinha pouco mais de 200 anos, né, que ele havia sido 300 anos, que ele havia sido descoberto, o Brasil foi descoberto no século XVI, nós já estávamos no século XVIII, 200 anos, pronto. E aí esses momentos bélicos de conflito, até porque essa questão épica geralmente está associada àquilo que seria a representação de um momento de guerra, de conflito, né? De situação que representa essas possibilidades, tá? Então, a gente vai encontrar esses elementos aqui dentro dessas perspectivas, tá? O Basílio da Gama é um brasileiro que vive no Nordeste e que também atua no centro-sul do país, especialmente nas cidades ilustres e importantes lá de Minas Gerais, tá? O Basílio da Gama, ele vive no Brasil em uma época de muitos conflitos, né? Principalmente em decorrência daquilo que foi
o governo de um famigerado déspota português, aí Marquês de Pombal. Tá? Inclusive, foi para atacar ele que a gente vai poder observar que a produção do Basílio da Gama inicialmente ocorreu. Tá? Então, o Basílio da Gama, ele resgata a epopeia, principalmente dentro dos seus princípios aí necessários. A epopeia é um texto que trabalha esse conteúdo ou de aventura ou aquele conteúdo que seria de guerra, né? Já que os grandes modelos de epopeia seriam as produções artísticas lá do nosso Homero, 5 séculos antes de Cristo, na literatura tradicional, onde ele fez as histórias envolvendo Ulisses e onde ele fez aí a Guerra de Troia, né? Representar esses conflitos bélicos, tá? No caso aqui, trazendo para a nossa literatura, o Basílio da Gama, como representante da nossa regionalidade, ou do nosso conteúdo épico, ele traz para os dois elementos aquilo que seria uma aventura, né, e aquilo que seria uma guerra, e principalmente em relação ao modelo que ele quer superar, que é o modelo de Luís Vaz de Camões, os Lusíadas, produzidos por Camões em 1670, né, 72, quando ele produz a narrativa épica sobre a história fantástica que aconteceria no início do século de Vasco da Gama chegando até as Índias. Bom, essa situação faz com que a gente possa imaginar aí um autor meio que petulante, né, querendo topar de frente com Camões. Meu Deus do céu, será que ele consegue? Bom, os créditos literários do Basílio da Gama são sempre muito questionáveis. Por quê? Porque o Basílio da Gama é um poeta de menor, vamos dizer assim, potencial. Até porque uma das coisas que a gente vai poder perceber na sua trajetória de vida e também artística é que ele se acovarda diante de algumas situações, né? É claro que a covardia pode também se tornar um mecanismo de defesa, né? E a defesa é um elemento da sua inteligência. E ele realmente faz isso acontecer por conta das perseguições de Marquês de Pombal. Quando ele foi condenado a primeira vez ao exílio em Angola, o Marquês de Pombal mudou aí de ideia na expulsão do pró-jesuíta, né, Basílio da Gama, quando soube que ele estava compondo um texto em homenagem às núpcias, ao casamento de sua amada filha. E aí um texto muito grandioso, eloquente, falando da simplicidade, aí da sobriedade, da elegância, do porte, comparando a moça lá a uma deusa, bem ao estilo do arcadismo, né? E aí essa puxada de saco aí foi eficiente, porque fez com que o Marquês de Pombal perdoasse aquilo que seria um comportamento inadequado do Basílio da Gama. Professor, e que comportamento era esse? A apoiar os jesuítas. Na política pombalina, o Pombal queria transformar todo mundo em escravo aqui no Brasil, de índio a negro. Os negros já vinham, né, para o Brasil na condição de escravo, mas os jesuítas protegiam demais aí esses índios, desde a época lá do Barroco. O padre Antônio Vieira era queridinho dos índios e trazia afetuosamente uma relação com os indígenas brasileiros. Defendia a não escravização desses índios. E o Marquês de Pombal queria era dinheiro e achava que estava perdendo dinheiro com essa história de poupar os nativos brasileiros. E aí os jesuítas entraram em choque de colisão com a política pombalina. E quem apoiasse os jesuítas era inimigo mortal do Marquês de Pombal. Então, o Basílio da Gama era amigo dos jesuítas, lógico, gente. Ele nasceu e se criou dentro de uma escola jesuíta, né? Ele teve uma formação pautada no ensino jesuíta, que era um ensino que era destinado a toda a sociedade, principalmente aquelas que tinham acesso à educação no século XVII, do século XVIII, XVII. No século XVIII, no século XVIII. Ali, gente, eu acho que está errado. É 1795.
viveu mais de 100. Peraí, gente, deixa eu corrigir bem aqui um negócio aqui. 1700, aqui é 7, tá? Pronto. 1795, aí tá mais certo. Nós vamos encontrar aí. Então, gente, quando ele sentiu na pele a perda da liberdade, ele resolveu seguir as referências históricas e começou a difundir as ideias positivas a respeito da política pombalina, tá? E aí, olha, para puxar o saco do Marquês de Pombal, ele, é claro, não mede esforços, né? Era uma certeza que ele tinha. Enquanto ele estivesse do lado dos poderosos, a prisão amarga não era o fim a que ele se destinava, tá? Então, nesse aspecto aí, ele acaba se tornando um autor de uma única obra produzida aí e representativa desse momento épico brasileiro, que é a obra O Uruguai, tá? E aí a gente vai poder identificar no Uruguai as características de uma epopeia que nasce para ser não uma afronta ao governo pombalino, mas, pelo contrário, uma celebração dos feitos e conquistas a respeito do Marquês de Pombal. Bom, professora, essa obra representa aquilo que seria o contexto histórico. Na nossa aula, a gente vai encontrar Marquês de Pombal como sendo um grande representante da história do Brasil durante o Brasil colônia. Foi ele que expulsou os jesuítas, foi ele que trouxe, né, aí a divisão entre o ensino médio, o ensino formal, que era o que a gente tem de hoje de ensino fundamental, e o ensino mais qualificante. Foi ele que transferiu a capital para Salvador, né? Foi ele que fez as manufaturas no Brasil, começou as primeiras fábricas têxteis. Foi ele que também diversificou, né? Foi ele que extinguiu a escravização indígena, principalmente fazendo com que os índios se transformassem em donos de terra e devesse ao rei, né? Porque as terras eram seções do rei. Ou seja, ele vai buscar todos esses aspectos aí para mostrar a sua administração, visando sempre, gente, aquilo que seria importante para o país, o aumento das divisas financeiras para Portugal. Era um déspota, era uma pessoa que tinha um comportamento esclarecedor, não gostava muito de religião e trazia isso dentro das suas marcas, para homenagear e perseguir implacavelmente os seus opositores, tá? Para homenagear o cidadão, o Basílio da Gama pensa num projeto. Vou escrever uma obra que trata sobre um episódio que foi colocado em prática dentro do governo pombalino, que era uma troca territorial entre o Uruguai e o Brasil, através de um tratado que for assinado entre os dois países em relação a essa cessão de terras. Esse tratado, o Tratado de Madrid, tinha que executar a seguinte permuta. O município, né, as terras do lado, do lado português brasileiro, luz brasileiro, deveriam ser cedidas ao governo espanhol e que deveria também aí ceder territórios lá. E aí a gente vai observar que isso fez uma confusão danada, porque na região que era o foco dessa troca, era comandada por uma missão jesuíta, e os jesuítas atrapalhavam os planos do Marquês de Pombal. Então, ele empreendeu, inclusive, uma luta, né, uma missão do exército brasileiro português da época, que se aliou ao exército espanhol para tentar expulsar os jesuítas dessa região, porque na concepção deles eram os jesuítas que impediam os índios de aceitarem essa permuta de terras, tá? Trocavam terras produtivas por terras improdutivas, né? É uma questão básica, assim. Então, para lá foi mandado uma companhia de soldados do Exército Brasileiro que fora governada, ou melhor, comandada pelo irmão do Marquês de
Pombal. Olha, veja como o Basílio da Gama, coitado, ele era assim ensandecido nessa questão de fazer o Marquês de Pombal entender que tudo era a informação dele, tá? E a gente vai poder analisar esses aspectos importantes aí acontecendo. Bom, aí o enredo da história é exatamente isso. A disputa entre jesuítas e índios, liderados pelo índio Cepé, e os europeus, eram os espanhóis e portugueses juntos na região dos 7 povos das Missões, no extremo do Rio Grande do Sul, que é hoje a cidade de Livramento, né? Ou melhor, é hoje a cidade de Missões do Sul, que era para ser trocado com a cidade de Livramento no Uruguai. Então, o contexto histórico era essa expedição que partia rumo a essa região dominada pelos jesuítas, que dominavam os índios e que impediam o tratado entre portugueses e espanhóis de acontecer. E aí a gente vai poder observar que nessa intenção de um poema que elogiava aí essa missão comandada pelo irmão do Marquês de Pombal, o nosso representante do arcadismo se mete em uma confusão fenomenal, tá? O poema trabalha com essas representações, mas é um poema cheio de falhas. A intenção dele foi trazer um modelo novo, até porque, olha, como os artistas da época eram muito seguidores dos modelos do classicismo, o cidadão vai fazer um poema clássico, épico, pois ele tem que copiar o Camões. E uma das coisas mais primorosas que o Camões havia colocado era o rigor formal. São 8.816 versos no livro Os Lusíadas, 1.102 estrofes. Esses 8.816 versos, todos eles são decassílabos, do mesmo tamanho. As 1.102 estrofes, todas elas são oitavas, reais ainda. Ainda teve cuidado de trabalhar uma rima constante. Então, gente, é um modelo fantástico de epopeia. E o que é que o nosso brasileiro vai fazer? Oh, meu Deus do céu, o Basílio da Gama vai tentar inovar. Não tem tanto brilhantismo como o poeta, já havia mostrado isso quando aí se utilizava de figuras comuns e tradicionais para mostrar aí essa adoração à família pombalina como um todo, né? E é claro que na hora de escrever essa história, pega um motivo pouco conhecido, completamente diferente daquilo que fez os Lusíadas, tá? O Camões pegou um dos marcos mais importantes para a comunidade portuguesa. O período das grandes navegações, gente, foi o período em que os portugueses desbravaram, singraram os mares, encontraram uma nova rota comercial, foram os pioneiros a chegar por essa nova rota comercial através do Oceano Atlântico e Índico, encontraram um novo processo de extração de dinheiro nesse mundo que era a escravização de pessoas, encontraram territórios valorizadíssimos com espécies nativas como o pau-brasil extremamente valorizados na construção civil. Enfim, foi um período máximo. Aí o cara pega um assunto que ninguém conhece, mas ele fez de propósito, gente. Vou contar aqui o BO para vocês. Ele fez de propósito, por quê? Porque ele queria um assunto que pouca gente conhecesse, para que ele pudesse colocar a sua liberdade poética de mentir e aumentar, para satisfazer o ego lá do governante brasileiro Pombal, tá? Então, ele faz e acontece nesse momento. Não consegue ter o brilhantismo estético, por quê? Cadê os 8.816 versos? A história só lhe rende, ó. Deixa eu apagar aqui, gente. A história só lhe rende 1.377 versos brancos. Nem consegue trabalhar as rimas, não. E o Camões foi lá. A, B, A, B, A, B, A, B, C, C. 8, 3 pares de alternada e a última sempre emparelhada. Nenhuma estrofação, ele só foi escrevendo. Lá foram 1.000
102 estrofes, né? Então ele divide tudo em 10 cantos. Aqui ele só consegue 5. E aí a gente vai observar que ele peca nesse episódio histórico recente na intenção de criar essa informação. Então a gente vai encontrar aqui o Uruguai composto de 5 cantos apenas, em vez dos 10 cantos da obra Os Lusíadas, 1.317 versos contra 8.816 versos, sem nenhuma estrofação, somente trabalhando esse aspecto narrativo, enquanto a obra Os Lusíadas tem lá 1.102 oitavas reais, estrofes compostas dentro de estruturas. Então, aqui a obra do Luís de Camões é completamente diferente. Então, aqui a gente tem 10 cantos, aqui tem 8.816 versos, aqui tem 1.102 estrofes reais, aqui a gente tem a rima real, e aqui a gente tem versos sem rima, branco. Nós temos um texto, mas nós não temos um texto, vamos dizer assim, tão aprimorado para ser o padrão Arcade, porque você não pode esquecer, gente, que o arcadismo ele tinha como, vamos dizer assim, ponto de partida todo esse processo aí de informação. Bom, mas vamos para o detalhe da história, que é interessante também a participação dele. A dedicatória é a Francisco Xavier de Mendonça Furtado. Quem é esse cara, professora? O irmão do Marquês de Pombal, né? O Gomes Freire foi aí o comandante destacado, né, por Marquês de Pombal para atuar e liderar a expedição aí rumo ao Rio Grande do Sul para expulsar os índios e os jesuítas das terras que deveriam ser trocadas pelas terras inférteis que os portugueses tinham recebido dos espanhóis, né? E aí isso tudo foi claramente combatido com muita garra pelos indígenas brasileiros. A história conta que o Gomes Freire não conseguiu expulsá-los, né? Que os índios se organizaram melhor, a expedição ela foi muito mal orquestrada na história real, né? Principalmente porque eles subestimaram o poder dos índios e desconheciam a região completamente, né? E é claro que o tratado não foi efetivado pela resistência dos índios, que eram orientados, sim, pelos espanhóis, tá? E aí, dentro dessas histórias, olha, ele transforma em herói, porque na história dele ele ganha, né? Ele vai mudar os fatos, vai, lógico, a história é minha, eu faço dela o que eu quero. E aí, na história dele, o Gomes Freire ganha aí a competição, derrota os índios, expulsa, mata os jesuítas, faz o escambau lá. Principalmente porque os opositores, que são os índios, e o Padre Balda, que é o religioso que comanda a tribo dos 7 povos das missões, é derrotado. Então, isso aqui são os personagens históricos, reais. É isso que você tem que entender, gente. A epopeia no Brasil, o gênero épico, começa com esse processo de identificação que a gente vai fazer em relação à história do nosso país. De fato, a gente vai poder identificar alguns registros dessa situação acontecendo dentro do nosso país. Então, a gente vai poder analisar isso de uma forma positiva, sim, sendo construída a partir de então, tá? Vamos avançar mais um pouquinho aqui para a gente poder identificar. Não sei se vocês lembram, né? A gente até colocou aqui, vou até voltar aqui, ó, para você ver uma das qualidades do texto dele. Uma das poucas qualidades que esse texto apresenta está aqui. É sem querer, porque foi sem querer, querendo mesmo, antecipar características de duas informações extremamente valiosas, tá? Principalmente para o romantismo, tá? Nós vamos perceber
que o Basílio da Gama antecipa duas das ideias mais importantes, que é o sentimento indianista, né? E é claro que vai ser uma das bases do sentimento nacionalista, que é a idealização do índio herói. Então, voltemos aqui à nossa história, né? Os índios lutam. Como eu disse para vocês, os índios, eles vencem. Eles são tão heróis que eles vencem na história real. Na história do Uruguai, gente, eles não vencem porque para vencer tem que mostrar a derrota do Gomes Freire, que era homem de confiança do Marquês de Pombal, e atrapalhar a homenagem que ele queria fazer. Mas nós temos na narrativa dois homens indígenas, o Cacambo e o Cepé, que são dois índios da tribo dos 7 povos das Missões. O que a gente vai poder observar é que, a todo momento, o nosso autor alude a uma atitude... Deixa eu apagar bem aqui. Deixa eu botar aqui o nosso marca-texto, botar ele vermelhinho. Ele alude a atitudes heróicas. Veja bem, o herói da história é esse cara aqui. Mas a gente também tem dois caras, dois índios, dois homens indígenas, que têm atitudes extremamente heróicas. Tipo, professora, coragem, brio, ética, e deixa eu ver o que mais aqui, coragem e ética. Pronto. Essas duas representam bem. Então, quando é que a gente tinha visto o índio ser corajoso? Nunca. Na literatura, a gente tinha visto o índio ser representado dessa forma. O índio aparece na carta de Pero Vaz de Caminha como um selvagem, que não sabe nem se comportar na mesa. Andava nu, né? As pessoas não tinham assim aquela indecência, mas para os portugueses foi um choque, né? No caso da literatura barroca, eles eram motivo, né, de preocupação por causa do seu processo de exploração. Mais um cara ter uma atitude heróica. O grande problema dos índios na narrativa é isso que ele fala, é o Padre Balda, é o religioso, que acaba aí influenciando negativamente alguém que pode ser, quem sabe, se eles deixarem, o herói do nosso país. E vai ser, gente, porque o romantismo vai chegar para instaurar esse romantismo. E aí o Cacambo, gente, ele é o cara principal daquela tribo. Ele é aí o representante daquilo que seria o comando daquela tribo. E nós vamos observar que ele tem na obra do nosso amado Basílio da Gama uma namoradinha, a jovem Lindóia, tá? A Lindóia e o Cacambo, eles são prometidos um para o outro. O Cacambo era o guerreiro e a Lindóia, professora, era a filha do dono da tribo, né? do representante máximo daquela tribo. Então, eles estavam preteridos um para o outro. Quem casasse com a Lindóia teria o comando da tribo dos 7 povos. E aí o Padre Balda, aquele vilão da história, quer que o seu filho ilegítimo... Opa, professora! Filho ilegítimo é o Baldeta. Olha, como ele é óbvio, o nosso Basílio da Gama. O nome do filho dele, Baldeta. Que ele tem com a Índia escondido para mostrar que ele é vilão, que ele é perverso, que ele é pervertido, né? Ele não é um padre ser confiável. Case-se com ela. Então, para ele se casar, ele precisa acabar com a vida do Cacambo. Então, ele elabora um plano na narrativa em que o Cacambo é assassinado. Quando eles saem, ele, juntamente com os outros guerreiros da tribo, para combater o inimigo, que eram as tropas lideradas pelo aí Gomes Freire. E, para isso, seria a melhor situação para acabar com o inimigo. Então, ele é assassinado. Daquela batalha, só volta aí o Baldeta. E, no caso, o Padre Balda entende que a situação está sob seu controle, porque agora o Baldeta vai se casar com a jovem Lindóia. Bom, mas a história, ela pula muito, ela salta. E, de repente, a Lindóia
acorda desesperada depois de ter tido um sonho. Primeiro, ela vai até o pajé daquela tribo e toma uma bebida, né, um alucinógeno, que faz ela dormir e sonhar. E aí, ela, ao sonhar, ela sonha com o seu cacambo morto. Ela não sonha que ele foi assassinado, com o cacambo morto. E aí, nessa ideia do amor que só acontece uma vez na vida, que também, gente, ó, é a ultra romântica. O amor, só um amor para toda a vida. Ela acorda desesperada, certa de que o amado não se encontra mais naquele plano existencial, e numa atitude pré-romântica, típica de quem vai viver o romantismo. Sem você, eu não quero viver. Ela acaba se dirigindo à floresta, se deita ao lado de um ninho de serpente e espera pela cobra que lhe pica, né? Injetando nela um veneno mortal. E aí, nesse trecho aqui, gente, ó, a gente vai poder observar que é o trecho em que o irmão dela, o Cepé, desesperado procurando pela Lindóia, sabendo que a Lindóia ela estava muito triste pela ausência do amado Cacambo, resolve ir até a floresta, segue as pistas dela e encontra ela com uma cobra sobre si, né? A serpente já passeava no seu corpo. E aí, com a destreza de um grande guerreiro, ele resolve no arco atingir a cobra. Só que aí, olha, quando ele se aproxima, ele mata a cobra, mas ele já percebe que já era tarde demais. A cobra já tinha aí picado a jovem, aí, Lindóia, que acaba morrendo envenenada pelo veneno dessa cobra. Então, a gente vai poder observar que essa atitude dela, né, de matar a si mesmo, nessa ânsia suicida, por amor, vai ser uma das principais informações aí que a literatura romântica vai trazer, tá? E aí a morte da Lindóia, gente, ela aparece em vários trechos importantes aí da história da nossa cultura, né? Nós vamos encontrar, por exemplo, os românticos já no século XIX retratando a morte da heroína indígena, ou melhor, da jovem, da donzela indígena, né, que morre em decorrência dessa situação que ela descobre, a morte do seu amado Cacambo. E aí eles retratam essa cena sempre com muita um impressionismo, né, em que eles mostram essa condição feminina de sofrimento. Está aí a tela do José Maria de Medeiros, que, em pleno século XIX, no final do século XIX, durante o romantismo, retrata o episódio do poema épico Uruguai, de Basílio da Gama, em que o irmão da Índia, o Cepé, mata a cobra mais tarde demais, com uma flechada. E essa serpente já havia aí picado a jovem, que usou essa serpente para se suicidar, depois desse sonho em que ela crê na morte, que ela tem essa visão, né, aí, da morte do amado Cacambo. E aí a gente vai poder identificar, dentro dessa situação, o nosso poeta, ou o nosso pintor aí, evidenciando esse ultrarromantismo, né, essas questões relacionadas a esses eventos aí ultrarromânticos, como a gente vai poder identificar aqui nesse momento. Depois disso, tem o Santa Rita Durão. A gente está falando a respeito dos autores da epopeia brasileira. O Santa Rita Durão foi um religioso que nunca aí botou os pés no Brasil, né? Mas foi perseguido durante 20 anos porque ele era um padre da Igreja Católica e Marquês de Pombal não perdoava. Só volta aí a esse momento depois da queda, né, do Pombal do governo. A redação do Caramuru, que foi a obra que ele produziu, já foi completamente diferente daquela do modelo lá do nosso autor. Já buscou notoriamente o modelo de Luiz de Camões, fez 10 cantos, estrofes de 8 versos, decassílabos, e aborda a colonização da Bahia. Aqui, ó, já seria um fato anterior, né, principalmente por conta daquilo que seria a distinção do Basílio da Gama. A história lá da expulsão dos jesuítas foi quase que praticamente 20, 30 anos antes, ou melhor, 10 anos antes da escritura do texto. E aqui ele vai para o século das grandes navegações.
e conta a história aí do jovem Caramuru, Diogo Álvares, que era o navegante português, que tem aí essa pretensão de mostrar dentro dessa situação. Aí, olha, veja a capa de uma das do manuscrito, né, daquilo que seria capa não, o que seria a fotografia do original publicado na época por Basílio da Gama em Lisboa, Portugal. E o Frei de Santa Rita Durão, ele acaba falando sobre o descobrimento da Bahia, né? Falando sobre o poema épico que representa essa possibilidade. Se o orador ardor que ferve o meu peito não me deixa enganar, vereis que um dia, vivendo este impostor, com o seu respeito, se encherá de emboabas a Bahia. Pagarão os tupis o insano feito, e vereis entre a bélica porfia tornar-lhe esses estranhos já vizinhos, escravas mulheres com filhos. Então ele faz uma referência aí àquilo que seria o processo de escravização dos índios, né? De todos aqueles elementos históricos que aparecem relacionados à colonização do país, tá? Tá aqui, ó, também foram retratadas pelas telas, pelos pintores brasileiros, as histórias aí do nosso representante maior. Nessa narrativa tem 2 episódios, né? O nome que é dado ao português, Caramuru, filho do trovão em Tupi-Guarani. Segundo consta as histórias, Diogo Álvares foi um náufrago, né, de uma das expedições de colonização que aconteceram no Brasil pós-chegada de Cabral aqui no Brasil. Quando o rei novamente fez com que os portugueses cá voltassem, muitos deles vinham em torno de buscas de territórios, né, até porque o rei dava salvo-conduto à formação e à posse da terra e a produção de escravos, já que, pelas palavras de Cabral, tinha demais lá. E o jovem Caramuru veio numa dessas expedições, naufragou na região de Porto, ali na região de Salvador, na costa, né, na chamada Baía de Todos os Santos, e foi recebido aí de forma estranha pelos índios tupinambás. E para evitar aquele contato com aqueles índios, disparou a única coisa que ele salvaguardou no seu naufrágio, que foi sua pistola, a sua arma. E, na época, a arma, que era municiada com pólvora, disparou, e aquele disparo, né, foi entendido pelos índios como um barulho semelhante ao trovão. Caramuru, em Tupi-Guarani, é o filho do trovão. Em vez de matá-lo, assassinado, porque ele tinha invadido as terras, eram índios antropofágicos, os tupinambás fizeram referências a ele, acreditando que aquele homem estranho, todo aí, diferenciado dos demais, com aquele som potente nas mãos, era, na verdade, um emissário das forças da natureza que os índios tanto temiam. E aí passaram a reverenciar o Caramuru através desse acidente aí que acontece dentro da sua narrativa, tá? A Moema é uma das namoradas, não. Logo que os índios abraçam o jovem Caramuru, o Diogo Álvares, o levam até a sua aldeia e ele se enamora de uma delas, a Paraguaçu. E uma outra índia também se enamora dele, a jovem Moema. Só que na hora da escolha, o Diogo Álvares escolhe a Paraguaçu. E a Moema acaba desesperada, tentando invadir o navio que levava o seu amado de volta a Portugal. E naquele meio daquelas águas, ela acaba se afogando e morre sem conseguir alcançar o navio que conduz o seu amado. A morte da Moema, né, essa atitude também muito parecida com a lindóia, de mulheres passionais que são capazes até de tirar a própria vida porque estão enamoradas desses homens assim tão viris, tão, vamos dizer assim, aventureiros e heróicos, né? Também foi retratada nas telas
e também foi retratado em vários momentos aí. Faz parte, é uma das lendas, né, do Brasil, e seria o conto de fada brasileiro, né, principalmente em torno dessa tragédia. Temos narrativas, temos representações aí de todos esses elementos aí. E até um filme que foi rodado no ano 2000, né, há 22 anos atrás. O filme Caramuru, a Invenção do Brasil, foi um projeto de um cineasta brasileiro chamado Guel Arraes, que fez, juntamente com a Globo Filmes, um filme para homenagear os 500 anos de descobrimento do Brasil, data que foi comemorada no ano de 2000. E aí ele reeditou. Outros também fizeram adaptações do poema épico e trouxeram para as histórias em quadrinhos, né? Os HQs aqui, como a gente vai poder observar, também são formas importantes da gente poder municiar esses elementos aqui. Gente, a nossa aula está chegando ao fim, mas você pode entrar no site do Canal Educação, canaleducação.tv, e também fazer as questões que estão aí nesse material, tá? Não se esqueça não, que a gente deixa sempre questõezinhas aí para você responder em casa. Aí você pega também e responde as questões de classe, que não deu tempo, para a gente poder aí municiar vocês dessas informações. Me despeço desejando a vocês uma ótima noite, uma excelente votação, que a gente tenha muita paz e tranquilidade para escolher o que é melhor para a nossa comunidade. Um abraço, bom final de semana, bom descanso e até o nosso próximo encontro na próxima semana, gente. Tchauzinho!